E aí, está ligado nas principais características desse período da história muito lascado? Porque vamos falar da pré-história, da idade da pedra lascada, da idade da pedra polida? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Porque você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, aí já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí no final do vídeo. Quero ver o que você tá ligado ou não aí desse período, então, que é a pré-história. Lembra até, se você acompanhou aí no último vídeo da semana passada, a gente colocou aqui, vou deixar o like para você, a introdução ao estudo da história. De repente, assim como eu, você está começando aí de novo, né, o ano letivo, está começando a precisar estudar história de novo, às vezes vai acontecer essa necessidade, então aí é claro, de você retomar a matéria e aqui também com aí também a pré-história, certo? Mas se liga aqui, a gente vai começar a falar desse período, a pré-história, que basicamente corresponde, né, o período aí do surgimento do homem à invenção da escrita. Lembra, é claro, que a gente está falando daquela visão, né, científica, da visão aí racional, da visão aí que leva em conta a pré-história, né? Porque na visão religiosa, na teoria criacionista, a pré-história não existe. Acho que não tem dinossauro lá e não tem também nem homem das cavernas, né? Mas lembrando então aí do surgimento do homem, alguns consideram 2,5 milhões de anos atrás, 3,5 milhões, até 5 milhões de anos atrás e tal, até a invenção da escrita. Lembrando que a invenção da escrita a gente considera justamente a data aí de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a escrita associada lá aos, né, a invenção da escrita, aos locais, né, históricos como do surgimento das primeiras civilizações, seja aí no chamado Crescente Fértil, englobando ali civilizações como Egito, Mesopotâmia, persas, fenícios, hebreus, mas também lá no Extremo Oriente com civilizações no que hoje são as regiões lá da China e da Índia. Então, mais ou menos em 4.000 anos antes de Cristo, a escrita começou a aparecer nessas localidades. Lembrando também que o estudo, então, aí, né, do período da pré-história, ele envolve, é claro, o estudo da evolução humana a partir dos vestígios que foram deixados pelos seres humanos do período, ou também do que podemos falar lá dos hominídeos, até levando em conta também que a gente está vendo essa versão justamente mais aí, como a gente já falou, racional, científica e também, consequentemente, para nós, é claro, evolucionista. Então, ficar esperto nessa referência aí também, né? Bom, em termos de evolução dos hominídeos, é claro que você já deve ter visto uma imagem parecida com essa aqui que vem na sequência aí do, né, os vários tipos de hominídeos então que se desenvolveram. Vou até dar uma sumidinha aí para vocês. Em mais ou menos 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás, o Australopiteco, o primeirinho aí, como você está vendo, né, já aqui, né, ele está dando uma levantadinha assim. Na sequência, 2,4 milhões, 1,6 milhões, o Homo habilis. Lembra também essa referência da habilidade, não está ali, mas a ideia dele estar segurando um pauzinho, a habilidade dele estar transformando isso aí também, né, em relação à natureza. Mais ali para frente, vou dar uma sumidinha só para você focar, né, no caso ali para nós, você tem então mais um pouquinho para frente o Homo erectus. Então lembra também essa relação aí, é claro, né, com a postura dele mais ereta, né, com essa postura em relação ao solo mais ereta, aí, como você está vendo. Temos aí também na sequência o Homo neanderthalensis. Lembrando aí que o Homo neanderthalensis, ele já está mais próximo da gente também, 2,5 milhões, né, de anos, a 12 mil anos, mais próximo aí do Homo sapiens e também do que se coloca do Homo sapiens sapiens. Então, ficar esperto nessa referência, para nós aí mais próximo, né, é justamente a figura do Homo sapiens sapiens. Bom, e lembrando que esse Homo erectus aqui, né, tem a ver, é claro, com a postura mais ereta em relação ao solo. O Homo sapiens tem a ver com a sapiência, a sabedoria, essa evolução então. Então, mais uma vez, o estudo da pré-história envolve essa ideia da teoria evolucionista. Se você não aceita, infelizmente, não é o que a realidade apresenta. Bom, mas
Mas vai para nós também a Idade da Pedra Lascada, ou também chamado de Paleolítico. Lembre que essa divisão que a gente vai colocar aqui, Idade da Pedra Lascada e Idade da Pedra Polida, tem a ver com essa, né, matéria-prima que foi utilizada para fabricar instrumentos, para fabricar aí armamentos pelo ser humano do período. E também lembrando, estou usando uma divisão aqui que vai englobar, e vou recolocar isso para vocês, vai englobar a idade dos metais lá no período neolítico. Então pode aparecer para vocês. Bom, mas voltando aqui, se lembra que esse período ele vai do surgimento do homem, mais ou menos lá, se você quiser, 3,5 milhões de anos, a mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Lembra que é o período mais longo aí da pré-história, é tempo pra caramba se for considerar. Outra coisa, é claro, que olha o nome aí, Idade da Pedra Lascada. Lembra? Lascas de pedra que o ser humano do período encontrava e fazia então seus instrumentos, às vezes englobando lá um pedaço de madeira, um osso que pode usar como anzol, ou um pedaço de madeira que ele amarra lá a pedra pontiaguda para enfiar na barriga do bicho. Então, Idade da Pedra Lascada, de que o ser humano no período usava essas lascas de pedra que ele encontrava pela natureza. E lembra também do nome Paleo, que quer dizer antigo ou velho, e Litos, que quer dizer pedra. Então também pode ser Idade da Velha Pedra ou Idade da Pedra Velha. Bom, mas continuando. O ser humano desse período, ele tinha essa característica, então, né, de viver já em algumas comunidades, é claro, como a gente vai ver, associado a essa vida na caça, na pesca, na coleta vegetal, né, também aí na vida das cavernas, e até como se você está vendo lá em cima de tudo, lá no canto superior esquerdo, não, direito para vocês, eu acho, né, que essa ideia justamente, né, da pintura rupestre, que é uma das marcas também desse período aí. Portanto, né, ficar esperto que o que caracteriza o período paleolítico é o ser humano do período viver de caça, de pesca e de coleta vegetal. É claro que essa caça, essa pesca, essa coleta vegetal, a um determinado momento vai terminar. Por isso que o ser humano do período que vivia dessa forma também vai viver muito marcado por outras situações, como a divisão natural do trabalho, que pode aparecer como a divisão etária e sexual, devido aos riscos, entre outras coisas. Os homens saíam para caçar, para pescar e tal, e as mulheres e crianças coletavam alimentos. Então, homens saem para caçar, que seria uma atividade mais risco, e as mulheres e crianças, né, trabalham então na coleta de vegetais, às vezes na pesca até. Então, essa ideia, divisão natural, num sentido, não sei se, né, de preservação da mulher, das crianças, mas vamos lá, não a visão de sexo frágil, mas uma coisa também, lembra que essa caça, essa pesca e a coleta aí, né, as raízes, as frutinhas, acabam na localidade que eles estavam. Por isso, uma característica do ser humano do período na Idade da Pedra Lascada também é o nomadismo. Lembra essa questão, então, aí deles se deslocarem, né, em grandes quantidades de território. E também, nesse momento, se registrou aí a descoberta de como fazer e controlar o fogo. Uma coisa muito importante, né, em termos lá de iluminação, de aquecimento, de proteção e, é claro, de alimentação para o ser humano do período. A Idade da Pedra Lascada também se caracteriza aí pela vida em cavernas e cabanas, às vezes dentro dessas cavernas, para se proteger do frio, peles de animais, é claro, no geral, que também o ser humano do período fazia roupinhas de peles de animal, né? Então, essa ideia de que, né, estão usando lá o meio nesse momento para sobreviver. Mas lembre que essa vida em cavernas também tem relações aí com aquela pintura rupestre, que quer dizer a pintura na rocha, aquele lance de você dar uma pintada na parede da rocha, que, né, pode ser visto, analisado com diversos significados. Pode ser, de repente, associado aí à questão, por exemplo, de que essa pintura na parede das cavernas, das rochas, era feita meramente com, sei lá, intenção estética. De repente, pode, né, para deixar o puxadinho pré-histórico mais bonito, pode ser, de repente, lá também uma questão didática, para você ensinar os outros lá como caçar e obter alimentos. Pô, né, uma questão didática, pedagógica. Pode ser também uma questão de, olha o que eu fiz hoje, sair para caçar um antílope e tal. Pode ser também. E pode ser até uma questão meio caráter mágico religioso. O ser humano do período acreditar de repente que se ele pintasse a caça ali, ele ia olhar fora da caverna e ia ver a caça lá fora. Então vai saber, não sobrou ninguém para contar porque que eles davam essa pintada na rocha. Mas lembrando aí, o final do período acaba sendo marcado por mudanças climáticas bruscas, né? Um processo de glaciação que atingiu a Terra nesse momento. E olha que coisa, você lembra do Preguiça Cid, do Tigre
Diego, do Mamute Man, do Cadê o Bebê? Você lembra lá desse desenho? Afinal de contas, a Era do Gelo mostra justamente, o Scrap também aí, que, né, não vamos esquecer dele, mas de que mostra essa questão aí desse momento, desse resfriamento, essa passagem aí da Idade da Pedra Lascada, justamente para a Idade da Pedra Polida ou para o Neolítico. Lembrando, até um tempo atrás, era comum aí ter uma subdivisão ainda na pré-história, depois da Idade da Pedra Polida, que seria a Idade dos Metais. Estou utilizando então aqui uma divisão que coloca a Idade dos Metais dentro já da Idade da Pedra Polida ou do Neolítico. Lembra que esse período a gente coloca mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Então a Idade dos Metais, que se considerava de 6 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo, já está aqui dentro. E lembra, 4 mil anos antes de Cristo, invenção da escrita. Isso também que representa o final aqui para nós, né, da pré-história. Lembrando que, é claro, estamos falando de um momento em que o ser humano ainda usava lascas de pedra, ainda usava madeira, osso, mas começou a se ligar que era possível polir a pedra, dando então um formato de acordo mais com seus interesses. Por isso, Idade da Pedra Polida ou Neolítico, Neo, novo, litus, pedra, a Idade da Nova Pedra. Nesse momento aqui o ser humano passou por uma grande alteração aí que envolve o desenvolvimento da agricultura, até, portanto, conhecido como Revolução Agrícola, ou também Revolução Neolítica, porque aconteceu quando? No Neolítico. Lembrando que também, acompanhado do desenvolvimento da agricultura, uma outra transformação animal, literalmente, é o desenvolvimento da pecuária, do pastoreio e domesticação de animais. Pô, você deve estar vibrando aí desse lado com esses trocadilhos do Carilhos aí para você. Mas lembrando, né, isso aqui foi revolucionário para o ser humano do período. Tanto que a partir daí, muita coisa vai se alterar, como a gente já vai ver na sequência. No mínimo, é claro, você poderia falar a galera um pouco melhor alimentada, no mínimo, e um pouco menos risco na hora de comer. Então, o homem, né, depois, é claro, aí, né, de um processo de volta a temperaturas mais tranquilas, então você tem aí, né, após o Paleolítico, lá, o finzinho do Paleolítico, ocorreu glaciação, as temperaturas voltaram a uma normalidade, a temperaturas mais quentes, e também muito território foi fertilizado por esse gelo derretido e por aí vai. Então lembra, é claro que estamos falando de, né, às vezes centenas, milhares de anos, né, melhor centenas, mas de observação da natureza, foi sendo passado um para outro. Então não foi um negócio rápido também, é claro. Mas lembrando, agora com a questão da agricultura, com a questão do pastoreio, o ser humano do período começou também a se fixar à terra, por isso o sedentarismo, né, que vai se registrar nesse momento. Por isso, olha lá, o ser humano que era nômade lá na Idade da Pedra Lascada tornou-se sedentário, fixo à terra, por conta da agricultura e do pastoreio. Até porque às vezes não é fácil plantar, você tem que ficar em cima da plantação, às vezes a plantação também não fica perto do local, da caverna que você estava antes. E lembra que a Idade da Pedra Polida, ela também é marcada a partir dessa revolução agrícola, revolução neolítica, o desenvolvimento de habitações. Às vezes o ser humano precisava construir uma habitação legal perto de onde ele estava plantando. Também uma outra atividade que vai se desenvolver vai ser a cerâmica, produção de vasos, de jarros para armazenar não só líquidos, mas alimentos que às vezes sobravam. Também você pode falar do desenvolvimento da tecelagem, se até então era no Pré-Historical Fashion Week. Gisele usando pele de antílope, agora não vai ser mais, agora vai ter de repente um cânhamo, um algodão, então ficar esperto aí na fabricação de tecidos a partir de fibras naturais. Outra coisa também é claro que as funções sociais vão surgindo, então de repente o cara que é agricultor não sabe como cuidar de animal ou não sabe como construir uma casa, de repente o cara que sabe construir uma casa não sabe aí como fazer um vaso ou um jarro. Então começam a surgir uma divisão mais social do trabalho, a partir da função social que a pessoa ocupa e também então essa maior especialização do trabalho. E o momento do Neolítico é um momento então de comunidade primitiva se desenvolvendo e aumentando cada vez mais para comunidades mais complexas, até por conta do aumento populacional, em grande parte derivado da melhora da alimentação também em termos da produção agrícola, do pastoreio lá.
Outra questão também é de que às vezes essa produção excedia, né? Gerava-se um comércio aí do excedente produtivo de um grupo lá, de uma comunidade para outra, um comércio começa a se desenvolver então, e comunidades não tão mais primitivas vão crescendo, vão aumentando, o que também vai dando maior complexidade à sociedade humana do período. E é claro que lembra que o período neolítico também com a questão aí dos metais, temos aí nesse momento a desigualdade social, o uso dos metais, eu ia falar agora aqui, mas a propriedade privada, que vai surgir nesse momento também se registra. O contexto também aí da desigualdade social provocada pela propriedade privada, aqueles que têm muitas terras, aqueles que têm poucas terras, aqueles que não têm, que vão ter que se submeter ao trabalho dos outros que tinham. E aí sim o uso dos metais nesse momento começou, como a gente falou lá, 6.000 anos antes de Cristo para frente, há 4.000 anos, os metais começam a ser utilizados também para a fabricação de instrumentos e armamentos. Então, propriedade privada, que é um negócio muito escroto, se for ver que a pessoa é dono de um pedaço de terra, que eu fico também muito louco pensando que a pessoa fala que ela é um dono de um pedaço da Terra, do planeta Terra. Bom, mas se você está viajando comigo, lembra também que é nesse momento de transição do Neolítico para a história, nessa passagem então lá para os 4.000 anos antes de Cristo em diante, temos o surgimento do Estado e também o surgimento da escrita. Até duas coisas que você pode falar nascem concomitantes ao mesmo tempo, a organização aí do trabalho agrícola, do trabalho hidráulico, a organização também, é claro, de uma legislação até às vezes para essa população que agora tinha propriedade, que agora tinha uma série de complexidades aí que deveriam ser garantidas por leis, principalmente que fossem de encontro aos interesses dos poderosos, e a escrita para registrar essas leis, a escrita para registrar também aí a produção e a escrita também para registrar que a Maria bagunçou aqui. A Maria é uma bagunceira, onde já se viu. Mas está aí para vocês essa ideia de que a invenção da escrita ela é considerada justamente a passagem então da pré-história para a história, porque a partir daí você tem um registro mais específico e isso tudo tem a ver com o surgimento de Estado, do surgimento da escrita. E também tem a ver com o quê? Com as primeiras civilizações que vão se desenvolver numa região conhecida como Crescente Fértil, que pega lá a região do Egito, o que seria então o nordeste da África, do Egito até lá, passando por Palestina, por Líbano, chegando lá à região hoje do atual Iraque, uma região então banhada por grandes rios, fertilizada por grandes rios, e essa região que tem um formato mais ou menos de uma lua crescente, em quarto crescente. Lembre que as civilizações que estamos falando de civilizações hidráulicas ou os impérios de regadio, que são as primeiras civilizações que vão surgir, como o caso lá do Egito, Mesopotâmia, os fenícios, os hebreus, os persas, principalmente Egito e Mesopotâmia, civilizações conhecidas como hidráulicas, por quê? Porque surgem próximas de grandes rios, no caso o Nilo do Egito, o Tigre e o Eufrates, no caso da Mesopotâmia. Então ficar esperto aí, Rio Jordão também, por aí vai. Então impérios que foram regados pelas águas desses grandes rios. Então lembra, trabalho agrícola, trabalho hidráulico, necessário também aí a água, também necessário organizar esse trabalho agrícola, hidráulico, trabalho hidráulico, estamos falando construção de uma represa, de um dique, de contenção, de um canal de irrigação. Então isso tudo, escrita, Estado, construção de obras hidráulicas, tudo isso tem a ver com o surgimento das primeiras civilizações, seja Egito, Mesopotâmia, que surge também próximas de grandes rios, assim como lá no Extremo Oriente, o caso da também civilização chinesa, próximo lá ao Rio Amarelo, e da civilização indiana, próximo lá ao Rio Indo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse comentário sobre a pré-história aqui para vocês, e é claro, se você ainda não deu like no vídeo, senta o dedo aí, dá um like no vídeo pro Prof. Elvis do História em Casa, já se inscreve no canal também se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até o próximo comentário de história com o Prof. Elvis. Até mais, valeu!